Santa Mônica Imagem disponibiliza a você exames de ressonância magnética em equipamentos de última geração. Magneton Aera XQ45 Digital, 48 canais com maior abertura. Santa Mônica Imagem, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem um oferecimento do Master Supermercados e também da Unimed Erechim e da Santa Mônica Imagem. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que incomoda muitas pessoas nesta época do ano. Aliás, a partir desta época, no outono e principalmente no inverno, que são as doenças reumatológicas. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Arien Oldoni, que é reumatologista, e vai dar algumas dicas fundamentais aí para você que sente dor. Dor em qualquer parte do corpo, mas principalmente nas mãos, aonde a gente tem maior contato durante o dia com todos os objetos. Bem-vinda, doutora. Olá, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo. Pois é, doutora, o inverno é o vilão de muitas pessoas, né? É conhecido, aliás, como o inimigo número 1 das pessoas que têm doenças reumatológicas. Por quê? No inverno, o que acontece é que com o frio, a vascularização periférica, ela se contrai, né? No frio, os vasos sanguíneos acabam se contraindo. Com isso, toda aquela musculatura, aqueles tendões, tudo que envolve a articulação acaba se contraindo também. Então, o paciente acaba tendo uma percepção maior da dor. Além disso, além dessa contratura muscular, no frio, aquele líquido que banha, né, as articulações acaba ficando um pouco mais viscoso, um pouco mais rígido. Então as pessoas, além de sentirem mais dor, acabam sentindo uma rigidez maior, né, uma rigidez articular maior. E o que fazer para amenizar um pouco essas dores e a pessoa ter tranquilidade? Bom, então essas contraturas, elas pioram muito com a exposição ao frio. Então a gente orienta os pacientes a se agasalharem, né, procurar principalmente agasalhar as extremidades, usar bolsas de água quente, né, nesses locais onde tem mais contratura e praticar exercício físico, né? O exercício físico ativa a circulação, os alongamentos melhoram a mobilidade, então tudo isso costuma ajudar nesses períodos de inverno. Verdade. Os músculos e tecidos em volta das articulações, as chamadas juntas, e também a nossa coluna, ela acaba se contraindo involuntariamente. Além do exercício físico, da bolsa de água quente, pessoas que trabalham às vezes, muitas vezes em locais muito frios, como é que elas lidam com essa situação e com a dor que causa? Então, é bem comum mesmo, né, essa piora nesses períodos. Então, uma das coisas que ajuda bastante também é cessar tabagismo, né, pessoas que fumam têm uma circulação mais dificultada nessas extremidades, então a gente orienta a cessar tabagismo. O aquecimento é muito importante, então mesmo, por exemplo, se a pessoa trabalha num local que precise, né, se expor ao frio, que tenha um ar-condicionado, alguma coisa assim, a gente orienta a levar luva, a levar agasalhos, então tentar da melhor forma, né, possível se agasalhar. E sempre fazer pausas, né? Naqueles momentos, assim, a cada 1, 2 horas, levantar, sair, caminhar um pouco, isso ativa a circulação e fazer os alongamentos, né? Alongamentos simples, né? Só fazer movimentos de extensão, de rodar, né? Giratórios, isso já ajuda, já dá um alívio, assim, pelo menos momentâneo. Pessoas que trabalham em frigoríficos e açougues, elas acabam fazendo aquele movimento de luva, repetitivo, e chega um ponto que a mão ela fica meio amortecida. E a pessoa acaba fazendo o movimento, mas não sente a mão por causa da dor. Existe uma medicação específica que pode ser aliada nesses casos? Existem medicamentos que a gente pode usar nos casos de fenômeno de Raynaud, tá? Existe um tipo de doença que é a síndrome de Raynaud,
que acontece mais ou menos em 15% da população, que essas pessoas têm uma vasoconstrição exagerada com a exposição ao frio. Então, esses pacientes têm 3 fases. A primeira fase, que é a fase de isquemia, então a mão fica mais pálida. A segunda fase é a fase da cianose, que essas pessoas ficam com a mão mais arroxeada. E a terceira fase é a da hiperemia reacional, então a mão começa a ficar mais vermelha e pode dar uma sensação de coceira. Às vezes, essa dor, esse desconforto está associado com essa perda de sensibilidade. E aí a gente tem medicações específicas para ajudar nisso. Toda essa parte não farmacológica é muito importante, então essa questão de cessação de tabagismo, agasalhar, mas às vezes a gente precisa usar medicações que são vasodilatadoras. Então a gente tem medicações vasodilatadoras periféricas que ajudam na circulação e isso costuma funcionar também muito bem nesses pacientes. Quais são as doenças que mais se agravam nesta época do ano? Uma das doenças que mais se agrava no inverno é a esclerodermia, tá? Ou esclerose sistêmica, que é justamente a doença que mais causa o fenômeno de Raynaud. O fenômeno de Raynaud pode acontecer isoladamente, então não necessariamente precisa estar associado a uma doença reumatológica. Mais ou menos 15% da população geral tem, sem estar associado a uma doença reumatológica. Mas os pacientes que têm esclerose sistêmica, que têm lúpus, que têm algumas miosites, algumas miopatias, eles podem ter o fenômeno de Raynaud, que são muito agravados com o frio. Pacientes com artrite reumatoide também, que já tem lesão, né, na articulação, a gente sabe que aquela articulação que já está lesada com o frio aumenta a sensibilidade à dor, então geralmente essas doenças costumam piorar mais no inverno. A famosa gota, que incomoda muita gente. Doutora, por que no inverno parece que tem mais pessoas que reclamam da tal da gota? Assim, no inverno, uma das coisas que aumenta é o consumo de bebidas alcoólicas, né? Vinho, Sim, os pacientes... até para aquecer. Até para aquecer, exatamente. A graspa no café. Exato. Então, esses pacientes acabam tendo um consumo mais elevado, né, de bebidas alcoólicas ou alimentos mesmo que façam a ele ser mais propenso a ter a crise, então aumenta o ácido úrico sanguíneo. E além disso, o ácido úrico ele tem propensão a se depositar em articulações mais frias. Então, por isso que a podagra, né, que é aquela inflamação do dedão do pé, é a mais característica, porque justamente é uma articulação mais fria. Então, essas são os principais fatores do acometimento mais no inverno da gota. Qual é o tratamento ideal para quem tem gota? O tratamento da gota, ele é dividido em 2 partes, né? A gente tem o tratamento para diminuir o ácido úrico, então o paciente tem que usar a medicação contínua, tendo em vista diminuir o ácido úrico sanguíneo, né? Deixar ele num alvo. E a gente tem medicação para melhorar a inflamação da gota, né? Existem medicações que a gente usa na crise e medicações que a gente usa intercrises. Então, o tratamento é baseado basicamente nessas 2 medicações. Existem outras medicações mais novas que estão vindo, mas em 90% dos pacientes, quando o paciente consegue fazer, né, cessar o uso a ingestão de bebidas alcoólicas, melhorar, né, diminuir o consumo de medicamentos que fazem com que ele tenha crise, e usa a medicação regularmente, a gente consegue controlar muito bem. Ela é uma doença genética, porque muitas vezes o pai tem, o filho tem, a irmã tem. Tem algum caráter genético ou hoje a gente já pode dizer que existem outros fatores que levam a ter gota? Ela é uma doença multifatorial. Então, sim, tem a parte genética. Pessoas que têm gota, elas têm uma diminuição, normalmente, né, a grande maioria, tem uma diminuição na excreção do ácido úrico. Então, o rim não consegue excretar tudo aquilo que é consumido. Então, ele acaba acumulando ácido úrico. E a gente sabe que tem alguns genes que estão envolvidos nessa diminuição da excreção. Então, esse é um dos fatores. Outro fator é a questão do etilismo, né? Pacientes que ingerem, têm uma ingestão aumentada de bebidas alcoólicas têm mais. Tabagismo, né? Existem diversos outros fatores. Então, tem sim a parte genética, mas tem a parte ambiental, que a gente chama também. E a parte nutricional, aonde que entra?
É fundamental, né? Principalmente assim, um dos grandes desafios do tratamento da gota é justamente fazer com que o paciente entenda a importância que tem a alimentação no tratamento. Então, cessar a ingestão de bebidas alcoólicas, diminuir a ingestão principalmente de miúdos, né, fígado, coraçãozinho, carne vermelha, bebidas açucaradas, tipo refrigerantes. Então, tudo isso aumenta o ácido úrico e muitas vezes, mesmo com tratamento, se o paciente continua a ingestão desses alimentos, a gente não consegue controlar. Então, é muito importante. Tem alguma relação com as vacinas que os animais tomam no decorrer da vida e que a gente acaba comendo justamente esses miúdos? Tem algum resquício de vacina aí que pode nos prejudicar? Não se tem estudos até o momento, tá? O que a gente sabe é que esses alimentos são ricos em purinas, né? E essas purinas, quando a gente ingere, viram ácido úrico, né? Por metabolismo, viram ácido úrico no sangue. Mas até o momento não se tem estudos para isso, né? Talvez tenha no futuro, né? A gente não sabe, mas por enquanto não. Sim, a pessoa que tem a doença da gota, ela precisa também ter um cuidado com o calçado que vai usar, com a meia. O que geralmente é recomendado para essas pessoas? O que acontece? Quando o paciente começa a ter muitas crises de gota, ele acaba deformando essas articulações onde ele tem a crise. Então, essas articulações aumentam de volume, às vezes ficam mais rígidas. Então, a gente procura orientar que esse paciente use calçados mais flexíveis, né? Que não sejam tão endurecidos, que não façam que o paciente não tenha muita mobilidade, né? Então, é mais essa dificuldade. Pacientes que têm tofo, né, que é o acúmulo do ácido úrico embaixo da pele, nesses locais onde ele tem o tofo, a gente orienta que o paciente não bata, não manipule, porque esses tofos podem infeccionar, né, podem ulcerar, então ele pode sair aquele conteúdo, geralmente é um conteúdo pastoso, assim como se fosse uma pasta de dente mais branca, e esses locais podem ulcerar e podem infectar. Então a gente orienta também ter esse cuidado. Pessoas que têm a gota nos pés, provavelmente com o decorrer da vida vão precisar de um processo cirúrgico. Sim, pacientes que não têm ela bem tratada, né, que ficam tendo crises recorrentes, muitas vezes precisam mais por questão, às vezes, estética e também por questão funcional. Muitas vezes o paciente não consegue realmente usar sapatos fechados por causa das deformidades. Mas se a gente consegue controlar bem e evita que o paciente tenha deformidade, o problema é depois que ele tem a deformidade, aí não conserta mais. Mas quando a gente consegue tratar antes que ele tenha deformidade, aí é vida normal, né? Geralmente não precisa de nenhum procedimento cirúrgico. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos fazer uma pequena pausa e já retornamos com esse assunto que é extremamente importante. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada, Somatom Perspective Dual Energy, 128 canais, demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular, Santa Mônica, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E
E hoje nós estamos falando sobre as doenças reumatológicas que mais incomodam com a chegada do inverno. E para falar sobre este assunto está conosco a doutora Ariane Oldoni, que é médica reumatologista, atende no Centro Clínico do Hospital de Caridade e está nos dando diversas orientações sobre este assunto. Doutora, o lúpus também é uma doença autoimune, mas que parece que se agrava com o frio. Sim, o lúpus ele é uma doença autoimune, né? Então ocorre um distúrbio da imunidade daquele paciente e ele acaba atacando, né? Inflamando articulações e órgãos vitais muitas vezes. O que acontece? No frio, os pacientes costumam ter um aumento da sensibilidade à dor, então eles ficam mais contraturados e isso aumenta as artralgias, né? A dor nas articulações. E também o frio, ele acaba piorando o Renault desses pacientes que têm esse acometimento, né? As lesões típicas em face, em braços, são lesões associadas à exposição solar. Então, essas lesões costumam piorar no verão. Mas as dores e o acometimento do Renault costuma piorar no inverno. O que tem a ver a relação com as plaquetas, o lúpus? O lúpus, ele pode causar uma plaquetopenia. Então, pacientes com lúpus podem ter diminuição das plaquetas. Então, os pacientes que têm essa alteração laboratorial e que vão fazer uma investigação, né, provavelmente o médico vai pedir alguns exames é um dos diagnósticos diferenciais. Pois é, esse exame é uma coleta de medula, da parte da medula para se diagnosticar que o paciente tem, ou é através de um hemograma normal? É através de um hemograma normal, tá? Não precisa de um procedimento, assim, para se ter essa alteração. Então, o hemograma normal, né, a gente vai ver lá a parte dos eritrócitos, então, pacientes com lúpus podem ter uma anemia, né, podem até ter uma anemia hemolítica, que a gente chama, que é autoimune. Podem ter diminuição de leucócitos e linfócitos, então eles podem ter uma leucopenia e linfopenia, e podem ter a plaquetopenia. Então essas alterações, um hemograma simples já nos dá todas as informações necessárias para esse tipo de alteração. Nesse caso, de que forma vai ser a vida da pessoa, a alimentação, a atividade física, enfim, o convívio social? Pacientes que estão sendo tratados, né, que estão com a doença em remissão, eles têm vida normal, né, não tem nenhum prejuízo das atividades de vida diária. Claro, aqueles pacientes que estão em atividade, muitas vezes ficam muito prostrados, com fraqueza, então podem até ter episódios de febre, febrículas. Então esses pacientes em atividade muitas vezes têm dificuldade mais em manter as suas atividades de vida diária. Mas quando a gente consegue controlar bem a doença, é vida normal. Claro, existem alguns cuidados, né? Uma alimentação rica em proteínas, vegetais, diminuir a exposição solar, então a gente orienta que esses pacientes usem protetor solar, né? Todos os dias, mesmo em dias mais nublados. Prática de atividades físicas, né? A gente sabe que a atividade física melhora aquela fraqueza muscular que ocorre por causa, né, da inflamação articular. Cessar tabagismo. Tabagismo é uma prática que piora muito as doenças reumatológicas, então é uma das coisas que a gente orienta também. Uma doença que tem crescido muito e de forma assustadora é a fibromialgia, principalmente em pessoas jovens. Já se fala que 5% da população tem fibromialgia. Por quê? A fibromialgia vem aumentando realmente, né, a sua prevalência. A gente sabe que hoje a gente diagnostica muito mais do que antigamente, então a gente pensa mais nesse diagnóstico. E a gente sabe que hoje a gente vive num mundo estressado, né? As pessoas estão sempre, parece que correndo atrás, né, do tempo. Então, pessoas que são mais estressadas, que têm uma dificuldade em dormir de noite, que não praticam atividade física, né? As pessoas acabam priorizando aí o trabalho e acabam não praticando atividade física. Tudo isso vem aumentando a prevalência da fibromialgia. Realmente é uma coisa que a gente está vendo nesses últimos anos. O que mais as mulheres? O que a gente tem de errado que parece que vem tudo para nós? As mulheres, na fibromialgia, não existe nenhum estudo com relação à parte hormonal, se tem alguma evidência de aumento. A gente tem a parte genética, então pessoas que têm
casos de fibromialgia na família têm 8 vezes mais chances de ter, então essa parte genética é muito, muito elevada. E tem a questão também dessa questão ambiental, né, das pessoas que se cobram muito, né, que são muito perfeccionistas, acabam tendo uma tensão. A gente sabe que muitos pacientes que têm fibromialgia, no início da doença, eles têm muita contratura na região cervical, então o que a gente chama de pontos miofasciais, né, aqueles pontos de contratura, mais na região de pescoço e trapézio, contribuem para um desenvolvimento aí da fibromialgia. Então a gente acha que as mulheres também têm por esse quadro mesmo ambiental mais relacionado. É considerada uma dor real? Sim, a fibromialgia não é psicológica, né? Não é a pessoa que sente aquela dor e sente porque ela quer sentir a dor. Não. A fibromialgia tem uma causa real, então a gente já tem estudos da parte de ressonância funcional. Então esses pacientes têm vias aumentadas da dor, as vias inibitórias, né, que deveriam barrar aquela dor, estão diminuídas, então aquele paciente tem mais vias, ele acaba ativando mais locais, né, ciclos da dor. E eles têm perpetuação da dor, então já estudos foram feitos em pessoas que não têm fibromialgia e que têm fibromialgia, e se viu que esses pacientes que têm fibromialgia, no momento que a gente tira o estímulo da dor, eles continuam a sentir aquela dor. E eles têm um limiar da dor diminuído, então mesmo com uma intensidade por exemplo, de aperto, né, que um paciente que não tem fibromialgia não desencadearia a dor, nesses pacientes aquilo acaba desencadeando a dor. Então, realmente tem uma base fisiopatológica para isso. O diagnóstico, ele é clínico. De que forma ele acontece? Bom, a fibromialgia ela é uma síndrome, né? Então, a gente diz que são vários sinais e sintomas. Num primeiro momento, a gente sempre avalia possíveis doenças que podem estar mimetizando uma fibromialgia. Então, muitas vezes a gente precisa investigar, né, pedir exames, mas pensando em outras causas que poderiam estar ocasionando ou piorando essa dor. E a gente soma aí outros sintomas. Então, o paciente tem que ter dor generalizada. Então, que são dor em vários pontos do corpo, né? Lado direito, lado esquerdo, acima do tronco, abaixo do tronco. Essa dor tem que ser uma dor crônica, então tem que ser persistente, né? Há mais de 3, 6 meses. Junto a essa dor, o paciente tem geralmente sintomas de sono não reparador. Então, é aquele sono que o paciente até dorme, mas que acorda com a sensação de que não dormiu, que passou um caminhão em cima dele, assim, que ele não conseguiu descansar. Além desses sintomas, é muito comum a associação de ansiedade e depressão, então sintomas psiquiátricos, e também sintomas cognitivos, né? Déficit de atenção, esquecimentos. Então, quando a gente analisa o paciente, né, conversa com o paciente tem esses sintomas, a gente examina, vê que realmente o paciente tem vários pontos de dor. A gente faz uma investigação, né? Não acha uma outra causa para aquela dor, ou mesmo com uma outra causa, ele fecha aqui esses critérios, a gente daí sim faz esse diagnóstico. Quando o paciente tem aquele quadro de dor difusa, chega no consultório dizendo que dói o braço direito e às vezes está doendo o esquerdo, como é que se interpreta tudo isso? Bom, a primeira pergunta que a gente se faz é realmente aonde está doendo, né? Onde é essa dor. Se é uma dor na articulação, se é uma dor no tendão, se é uma dor no músculo. Então, por isso que é tão importante a gente examinar e avaliar esse paciente. Com isso, com essa característica, a gente vai para os outros sintomas, né? Quando que essa dor piora? O que faz que piora? O que faz que melhora? Existe alguma lesão nesse local? Esse local tem algum edema? Tem calor associado? Então, a gente examina tudo isso e avalia essas questões para saber se é uma dor que realmente está acontecendo lá da cabeça, né? Tem alguma alteração lá do sistema nervoso central, ou não, é uma doença periférica, tem alguma lesão visível naquele órgão. Uma doença ainda pouco discutida e que é bastante importante a gente dar uma atenção para ela é a síndrome de SAFF. Explique para nós o que é a síndrome de SAFF.
A SAF, ela também é uma doença autoimune trombótica. Então, os pacientes que têm a SAF, eles têm tromboses de repetição. Podem ser tromboses venosas ou tromboses arteriais. Existem dois tipos de SAF. Existe a SAF trombótica, que é essa que causa tromboses tipo AVC, infarto, trombose venosa profunda. Então, essas tromboses. E existem pacientes que têm a SAF que a gente chama gestacional, que são pacientes que têm abortos de repetição. Então, uma paciente, né, uma mulher que tem um histórico de abortos, o ginecologista geralmente começa essa investigação, né, pedindo esses exames para investigar. A SAF pode ocorrer isoladamente, então existe a síndrome de SAF, que é só essa doença, mas ela pode também estar associada a outras doenças reumatológicas, por exemplo, lúpus, síndrome de Sjögren, artrite reumatoide. Então a gente faz toda essa avaliação. Pois é, agora vamos falar justamente sobre isso, a artrite reumatoide e o reumatismo também, que é um problema seríssimo e muitas vezes as pessoas têm outras doenças, acham que aquilo que está tendo é reumatismo porque a vizinha tem um sintoma semelhante. E aí? Sim, a avaliação da artrite reumatoide, ela é bem complexa, né? A gente tem exames laboratoriais, né? Provas inflamatórias, existe o fator reumatoide, o NCCP, que são exames mais específicos, mas esses exames também não é 100% dos casos que eles são positivos e quando eles vêm positivos, não necessariamente o paciente tem essa doença. Então, isso é muito comum. Às vezes o paciente chega, né, com um exame positivo e dizendo que tem a doença. Não necessariamente ele tem, a gente precisa avaliar. Então, pacientes que têm dores nas articulações, principalmente. A artrite é uma doença que pega muito pequenas articulações. Então, mãos, punhos, pés, são pequenas articulações. Geralmente são artralgias, né, dor articular, que vem insidiosamente, então o paciente tem algumas semanas, às vezes até meses, e ela é aditiva. Então o paciente começa a sentir dor em uma articulação, cerca de 2, 3, 4 semanas começa em outra. Depois de 3, 4, 5 semanas começa na outra mão, e elas vão se adicionando. Além da dor, o paciente vai apresentar edema, então inchaço naquela articulação que tem dor e muitas vezes ele pode apresentar calor e eritema. Então tem que ficar atento a esses sinais, né? Se é uma dor que não passa, né, que fica persistente, que começou em uma articulação, foi se somando outras, é importante essa investigação. Atividade aeróbica para algumas doenças, elas são mais importantes do que a musculação mesmo? Na fibromialgia, a gente tem os maiores estudos são com exercícios aeróbicos, tá? Então a gente já tem evidência científica que realmente o exercício aeróbico funciona nesses pacientes. A gente diz que é o melhor medicamento que tem é o exercício. Claro, não existem estudos para todas as doenças, né, mostrando qual é o melhor exercício. O que a gente sabe que o ideal é uma combinação. Então, exercícios de reforço muscular, exercícios aeróbicos e exercícios de alongamento. Então, num cenário ideal, o melhor seria ele combinar esses exercícios. Muitas pessoas que passam por esse quadro de dor acabam se isolando, não querendo mais sair na rua, conviver com os amigos, enfim, fazer as atividades rotineiras. Isso pode levar também a uma depressão por causa dessas dores reumáticas? Sim, é muito comum essa associação, tá? Pacientes com doenças reumatológicas têm um risco aumentado, né? Tanto da ansiedade quanto da depressão. E a gente sabe que pacientes que têm ansiedade e depressão, eles têm um menor limiar da dor. Então é importante também fazer esse tratamento dessas comorbidades, porque tudo isso aumenta a percepção da dor. Então, muitas vezes não adianta a gente tratar, né? Às vezes o paciente vem com uma artrite, a gente trata aquela inflamação, o paciente está zerado da artrite e ele continua sentindo dor. Por quê? Porque às vezes o quadro psicológico, né, tá afetando e fazendo com que essa dor se perpetue. Então, muitas vezes a gente precisa realmente dar atenção a esses outros sintomas. A indústria farmacêutica, cada ano, ela tem se atualizado mais e oferecido remédios mais sofisticados. Porém, ainda estamos usando para algumas doenças os antimaláricos. Nesta área, a pesquisa está um pouco retraída?
Assim, hoje ainda se fazem estudos sobre essa medicação. Sim. E os estudos realmente mostram um benefício muito importante dos antimaláricos. Claro, isso vai depender do tipo de doença que o paciente tem, né? Sim. Por exemplo, o lúpus, os antimaláricos no lúpus, eles têm um papel fundamental no tratamento. Eles previnem as crises do lúpus, então eles fazem com que o paciente fique em remissão por mais tempo. Eles melhoram os sintomas articulares, melhoram os sintomas da pele, melhoram o perfil lipídico, então colesterol, triglicerídeos costuma melhorar em pacientes que usam essa medicação. E também o perfil glicêmico, então os pacientes têm melhora da glicemia usando essa medicação. Além disso, é uma medicação que a gente pode usar durante a gestação. Então, pacientes que têm doenças reumatológicas, que muitos dos medicamentos a gente não consegue usar durante a gestação, a hidroxicloroquina, né, o antimalárico, é uma opção. Então, realmente se tem muitos estudos, muitos novos imunossupressores, mas ainda os antimaláricos continuam tendo seu papel importante nas nossas doenças. Falamos muito em prevenção, para que lá na frente o problema não seja maior. Na área reumatológica, como é que a gente faz a prevenção? O principal da prevenção, né, que a gente orienta os pacientes é cessar tabagismo. O tabagismo aumenta muito a prevalência das doenças reumatológicas, piora o nosso tratamento, então pacientes que fumam têm uma piora e a gente não consegue tratar muito bem por causa do cigarro. Então, o principal deles é cessar tabagismo, né? Pensando em não desenvolver doenças reumatológicas. Segundo é praticar exercícios físicos, né? O exercício físico, ele vai diminuir com que aquele paciente tenha lesão articular, né? E se ele tem uma musculatura adequada, vai diminuir essas lesões. É importante para ele alongar, né? Então aquela rigidez, aquela sensação de dura, de travada, melhora muito com o exercício físico. A questão do sono melhora com o exercício físico. A questão da ansiedade, da depressão, né? Se tem estudos já que o exercício físico melhora os sintomas de depressão. Tudo isso faz parte do tratamento da dor crônica e diminui a probabilidade desse paciente ter alguma doença reumatológica. Claro, questão genética a gente não tem muito, né? Questão genética e com relação ao sexo a gente não tem muito o que fazer. Mas todos essas outras questões, por exemplo, diminuição de peso também, né? Quanto mais peso, mais inflamado é aquele paciente e maior carga também para as articulações. Com certeza. Doutora, obrigada por vir até a TV Erechim para a gente falar um pouquinho desse assunto que é muito importante. E só quem tem a dor entende do que a gente está falando, né? Mas a gente torce para que ninguém tenha essa dor, porque é muito triste conviver com ela. Sucesso no consultório e que você continue trazendo novidades para a gente, nos auxiliando e auxiliando o nosso telespectador. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. E a todos vocês, uma boa noite. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.